Pai do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus pela tua vida. E por que não dizer louvado seja Deus pela minha vida também, né, irmãos? Graças a Deus estamos vivos, né? Irmãos, como você já sabe, vamos aqui direto ao assunto. Vamos à Bíblia. Leia comigo, irmãos. 1 Samuel, capítulo 22, versículo 5. Eu já até deixei marcado aqui. 1 Samuel 22. Que diz assim: Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispá dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixa estar meu pai e a minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve ali no lugar forte. Porém, o profeta Gade disse a Davi: Não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. Até aqui, amém? 1 Samuel 22, eu li do versículo 1 até o versículo 5. Caverna de Adulão. Mas o que significa Adulão? Adulão significa justiça do povo, refúgio, esconderijo. Adulão é um complexo de cavernas que fica no Vale de Elá. E segundo os arqueólogos e exploradores, existem partes desse complexo de cavernas que ainda não foram explorados. Adulão. E que certamente caberiam ali em Adulão praticamente todo o exército de Davi. Louvado seja Deus. Mas poderíamos estar nos perguntando: o que Davi, um homem valente que derrotou o gigante Golias, o valente que foi cantado ali pelas mulheres de Israel em suas músicas ali, Saul matou 1000 e Davi 10 milhares. O que esse homem estava fazendo ali naquela caverna, na caverna de Adulão? A caverna de Adulão foi um lugar de tratamento na vida de Davi. Davi havia vivido um momento de glória. Davi estava bem com o povo. E esse estar bem com o povo, por ter caído na graça do povo, por ter a unção reconhecida e valorizada pelo povo, Davi despertou ciúmes em Saul. Davi despertou a inveja de Saul. E Saul começou a perseguir Davi. Saul perseguiu Davi porque ele sabia que o reino seria tirado dele. Porque o profeta já havia dito que o seu reino seria retirado, seria rasgado, seria tirado das suas mãos. Então ele começou a perceber que Davi, que era o rei, mas que o ungido não era mais ele. Israel passou a viver uma situação interessante. O rei que estava no trono tinha perdido a sua unção. Há quem diga que não se perde a unção. O ungido de Deus não estava no trono, que era Davi. Israel passou a viver uma situação de ter um ungido e entre aspas aqui, um ex-ungido. Saul não aceitava essa situação, mas a unção de Deus já havia se retirado dele há muito tempo. Aquele Saul que antes profetizava junto aos profetas, e que a Bíblia nos fala que o Senhor havia tirado uma porção do seu espírito sobre os 70 profetas e colocado sobre ele, era coisa do passado.
Irmãos, a unção ela pode ser retirada de nós se não obedecermos à vontade de Deus, se não fizermos aquilo na qual o Senhor nos capacitou, se não nos dermos com amor e responsabilidade ao seu reino. A unção pode ser retirada de nós. É isso mesmo que você ouviu. A unção de Deus se perde, a unção se perde. Eu não vou dizer que o que todo mundo diz para abrir uma possibilidade para o pecado. Não seria muito conveniente. Tudo bem. Uma vez ungido, sempre ungido. Porém a unção se perde. E foi o que aconteceu com Saul. Ele perdeu a unção do Espírito de Deus em sua vida. Quantos no nosso meio já perdeu a unção há muito tempo? Mas o que é unção? Você me pergunta. Unção é uma capacitação especial que o Senhor nos dá para realizarmos a sua obra. E quando eu digo que se perde o que alguém não tem mais, eu não estou julgando, porque conhece a árvore pelo fruto. Perde a unção e fica só o azeite na cabeça. Tem muita gente vivendo somente da sua força e do azeite que ainda pensa estar sobre a sua cabeça. Mas a unção de Deus já foi embora há muito tempo. E Davi estava aqui nessa caverna. Por quê? Por causa da perseguição de Saul. E nessa caverna, como eu disse anteriormente, foi um lugar de tratamento para Davi. Um tratamento de Deus para a vida dele. E o que Adulão pode significar para nós? Adulão é um lugar de significado profético. O versículo 1 diz: Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali com ele. Louvado seja Deus. A palavra de Deus, irmãos, a Bíblia Sagrada, ela nos conta que os irmãos de Davi não criam nele, não valorizavam. Tanto é que por ocasião da guerra com os filisteus, quando Golias desafiava ali o povo de Israel, Davi, chegando no campo de batalha, foi destratado por seus próprios irmãos, que o chamaram de mexeriqueiro, curioso, intrometido, metido a besta, como diz o outro. E agora estava ali buscando refúgio junto a Davi, naquela caverna. Você vê que interessante, né? Davi aqui é como uma figura do Senhor Jesus. Seus irmãos não criam nele, escarneciam dele no começo do seu ministério, conforme vemos em João capítulo 7. João capítulo 7, do 3 ao 5. Louvado seja Deus. João 7, do 3 ao 5, que diz assim: Disseram, pois, seus irmãos: Sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se faz estas coisas, manifesta-se ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Você vê, irmãos? Aqui está a prova. A incredulidade dos irmãos de Jesus. O que é incredulidade? Incredulidade é não acreditar em algo tão óbvio. E os próprios irmãos do Senhor Jesus Cristo não acreditaram nele. A palavra de Deus, irmão, nos retrata que depois de um tempo, os irmãos de Jesus, que são os filhos de Maria, creram nele e buscaram nele refúgio. Tanto que Tiago, irmão de Jesus, se tornou o pastor da igreja de Jerusalém e nos deixou como legado a epístola de Tiago, que está mais aqui ao final. Os irmãos de Jesus são os filhos de Israel, e isso é profético, pois Israel, nos tempos da tribulação, buscaria refúgio no Senhor. Adulão é lugar de sair da superficialidade e buscar profundidade, sair do superficial e mergulhar. Na caverna de Adulão existem lugares profundos ainda não explorados, lugares onde não se conseguia medir a profundidade,
Louvado seja Deus. Mas Davi, irmãos, Davi conhecia em profundidade ao Senhor. Ele conhecia bem o bom pastor, conforme ele mesmo escreveu no Salmo 23. Aquele que havia livrado do urso e do leão, aquele que havia entregue o gigante e todos os filisteus na sua mão. Davi conhecia o Senhor. Davi tinha conhecimento que a obra ela não era superficial. Precisamos, irmãos, entrar em Adulão para conhecermos ao Senhor com intimidade. Adulão é lugar de transformar a humilhação em honra. Preste atenção, irmão, quando Deus estiver te tratando, você também, minha irmã. E quem foram os homens que foram procurar a Davi? O versículo 2 diz: ajuntaram-se a ele todos os homens que achavam em aperto, que achavam necessitados, todo homem endividado e todos os amargurados de espírito. E Davi se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Ali estava um rei ungido, refugiado numa caverna. E só veio ao seu encontro, só veio estar com ele aqueles que realmente precisavam dele. Os filhos de Corá ouviram muitas vezes, conforme nos relatam no Salmo 42. Salmo 42. Masquil para o cantor mora entre os filhos de Coré. Você vê, irmãos, vou ler aqui o Salmo 42. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, e com a multidão que festejava. Verso 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, porquanto lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde os Hermonitas, desde um pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, e a oração do Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esquecer de mim? Porque ando de nojo por causa da opressão do inimigo? Como com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Você vê, irmãos, duas vezes aqui a pergunta: onde está o teu Deus? E o versículo 11, verso 11, aliás, eu encerro: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Salmo 42, que eu li ele inteiro aqui, tá bom, irmãos? Você repara aqui duas perguntas, né? Hoje você pode estar nessa mesma situação que Davi se encontrava. Quando as pessoas que o rodeiam te perguntam: onde está o teu Deus? O Senhor livrou Davi das mãos de Saul e muitos daqueles endividados. Deus livrou daqueles que estavam apertados, amargurados de espírito, e se tornaram heróis em Israel. Porque o nosso Deus é um Deus que exalta o humilde e abate ao soberbo. Adulão é o lugar que aceita os peregrinos e os injustiçados, e os redime, e os transforma,
e os torna gente. Aleluia. Adulão também é troca de liderança e de governo. Aqueles 400 homens antes serviam a Saul, mas não encontraram nele unção, não encontraram nele refrigério, não encontraram nele um sacerdote que os apacentassem diante do Pai. Foram rejeitados por todos, mas encontraram refrigério e abrigo em Adulão. E Davi recebeu a todos. Olha que maravilha. O Senhor Jesus, assim como Davi, também recebeu a todos. E é o que ele diz para você nesse momento: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ou seja, eu vos receberei. Aleluia. Aqueles homens que antes serviam a Saul, agora serviam a Davi. Trocaram o governo de suas vidas. Hoje também, irmãos, é tempo de você mudar o governo e a orientação da sua vida. Eu vou dizer, irmãos, a religião, ela não salva e nem justifica ninguém. Mas Jesus é que salva e justifica. Você precisa entender isso. Ele, Jesus, é o nosso adulão. Ele é o nosso refúgio seguro. Ele é a nossa rocha de salvação. Refugie-se nele agora. Você está amargurado? Você está amargurada? Você está apertado, apertada? Você está endividado? Você está doente? Jesus, o Senhor, é a nossa caverna de Adulão. Corramos para Ele agora. Corramos para o refúgio. Nos escondamos no refúgio que é o Senhor Jesus. Simbolicamente baseado nesta palavra de 1 Samuel capítulo 22. Que o Senhor Jesus Cristo seja a nossa caverna de Adulão. É como eu digo, irmãos, que às vezes alguém usa como ofensa para nós. Eu não me escondo atrás da Bíblia. Eu me escondo dentro da Bíblia. É diferente. Eu não tenho uma paz superficial. Eu tenho uma paz aqui dentro, aqui, ó. Aqui. A paz dentro, não é fora. Não é aparente. E quem me dá essa paz é Jesus, o Senhor. O que seria de hoje, do mundo, se tivesse paz? Obviamente não teria guerra. Tivéssemos paz, não teríamos muitos problemas, violência, todo tipo de mazela na humanidade. Mas o ser humano está buscando refúgio no quê? Quais são as cavernas que o mundo tem oferecido? Quais são os esconderijos que o mundo, a mídia e muitos outros veículos de informação, de notícias têm oferecido para o povo se refugiar? Qual tem sido a sua caverna? A caverna que nós devemos nos refugiar é Jesus. Você tem se refugiado aonde? No videogame? Você tem se refugiado aonde? No Facebook, na internet? Você tem se refugiado aonde? No telefone? Você tem se refugiado aonde? No trabalho? Você tem se refugiado aonde? Num bar? Na balada? Na boate? Você tem se refugiado aonde? No vídeo ilícito da madrugada? Escondido da mulher? Você tem se refugiado aonde? Nos maus pensamentos? Você tem se refugiado aonde? Eu poderia ficar aqui bastante tempo aqui, dando exemplos. Mas refugie-se no Senhor. Ele é a nossa caverna de Adulão. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente no momento da angústia. Você está angustiado? Refugie-se nele. Está triste? Refugie-se nele e comece a louvar a Deus. É aquele velho ditado: quem canta, os males espanta. É o substituto: quem louva, os males espanta. Está endividado?
se esconda em Jesus. Não é para se esconder da dívida, né, irmão? Refugie-se em Jesus para que Ele te dê uma estratégia para que você honre o seu compromisso. Endividado, quem fez a dívida? Não foi Jesus, foi você. Ô, irmão, não precisa ser bruto assim, não, irmão. Eu estou falando a verdade só. Um bom cristão, ele honra os seus compromissos. Um bom cristão, ele é um bom pagador. Um bom cristão não dá mau testemunho. Um bom cristão, ele é honesto. Um bom cristão, ele não pega o que não é dele. O bom cristão não pega emprestado para nunca mais devolver. Para não chamar de roubo, nem furto. O bom cristão, irmão, ele honra seus compromissos. Está endividado? Busque em Deus a solução dos seus problemas, porque Ele não vai resolver isso para você. Refugie-se no Senhor. Tá com vício? Qualquer que seja o vício. Eu sei, irmão, que não é fácil. Eu sei. Não é mesmo? E eu sei do que eu estou falando. Busque em Deus a cura. Entre na caverna de Adulão, que é o Senhor Jesus Cristo. E lá, na presença de Jesus, você estará escondido das más companhias que te oferecem. Você estará livre das más conversações que corrompem os bons costumes. É quando você se refugia na caverna de Jesus, escondido do mal. Refugie-se em Jesus, irmão. Não tem erro. Dá tudo certo. Estou dizendo aqui por experiência própria. Porque eu não aplaudo apenas a bênção dos outros. Eu vivi minhas experiências e eu aplaudo ao Senhor Jesus por dentro. O Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre o mesmo. Ele fez maravilhas no passado, fez. Curou os enfermos no passado, curou. Libertou os possessos no passado, libertou. Se a Bíblia diz que Ele é o mesmo hoje, a qual era ontem, ou foi ontem, Ele cura também hoje. Ele liberta hoje. Ele tira do vício hoje. Prostituição, pornografia, cigarro, bebida, droga, fofoca. Tem gente que é viciada em fofoca. Vai gostar de falar da vida dos outros assim, né, irmão? Você sabe, você tá rindo, parece engraçado. Eu gostaria muito de rir agora, mas não vou conseguir. Porque a fofoca, ela é diabólica. Mas é um vício. É necessário se esconder na caverna de Adulão. Para tratar a língua. Para ver se a língua chega na profundidade da caverna. Para ver se encontra alguma coisa ali para cortar, pelo menos a metade dela. Ô, irmão, que isso? É isso aí, irmão. Há quem goste muito de mim, mas há quem me odeie também. Porque eu falo essas verdades que confrontam. Cada um pega a sua parte, não é o seu caso? Glória a Deus, é o seu caso? Caverna. Não tem jeito. Presença. Porque é só Jesus. É aquele velho ditado, só Jesus na causa. Eu vou dizer, tem coisas que é só Jesus na causa mesmo. Vícios. Vícios, milhões e milhões de vícios. Maus costumes. E aqui eu estou falando de crente. Aqui eu estou falando de religiosos, igrejeiros, frequentadores. Seja católico, espírita, macumbeiro, seja lá o que for, crente, evangélico. Evangélico que tem o nome de evangélico, mas não evangeliza, mas tudo bem. Todo esse povo aí. Ô pastor, o senhor se encontra onde? Minha religião é Jesus. Pronto, acabou. Ficar preso, não, irmãos. Jesus me libertou para a liberdade. Foi para isso que Cristo me libertou. Para que eu me vivesse livre. Livre, fazendo a vontade e o querer dele. Tenho certeza, irmãos, palavras de cura. Você pode não estar gostando agora, talvez, mas eu tenho certeza que está gostando. Você deu até risada do que eu falei? Você deu até glória? Você está dando glória aí agora? É falar de morte. É falar de barganha. Eu não estou mentindo aqui. As pessoas gostam de quem mente. É verdade, irmãos, as pessoas gostam de quem mente.
Ô irmã, a chave da vitória tá na tua mão. Toma posse. Mas a irmã sabe, ô Senhor, mas eu tô no pecado. Eu tô olhando as pernas grossas do irmão. Irmão, é isso mesmo? Eita glória. Ué, mas como é que Jesus tá me abençoando se eu vejo pornografia de madrugada? Irmão, não tem como não, irmão. Eu podia estar soltando um monte de mentiras aqui. Mas não é comigo não, mentira não é comigo não. Porque eu tenho um pai. E o pai é verdade. O pai não é mentira. Quer dizer, Jesus não é mentira, que é o meu pai. Agora João 8,44 diz que quem mente e continua mentindo e ama mentira tem outro pai. E o pai, a gente já sabe quem é. Pra mim, talvez não estragar o nosso dia aqui dando ibope pra ele. Mas nós sabemos, né? Chifrudo, encardido, invejoso. São as qualidades carinhosas que eu dou pra ele. São essas aí, pra não chamar ele pelo nome, pra ele não ficar se achando. Ele talvez já se ache, né? Mas glória a Deus, né, irmão? Busque refúgio em Deus. Dá tudo certo. E o que der errado é o seu ponto de vista, porque em Deus nada dá errado. Quando alguma coisa der errado na sua vida, não pergunte por quê, mas pergunte para quê. Porque tudo há um propósito. É a palavra tão conhecida, Eclesiastes 3:1. Para tudo há um propósito. Ou então Romanos 8:28. Tudo coopera para o bem. Então tudo tem um propósito. Tá bom, irmãos? Mas apenas esteja na presença dele. Esteja escondido nele. Sem fim na caverna de Adulão. Espiritualmente. E Deus vai tratar na tua vida. Assim como tratou na minha. Assim como tratou na vida de muitos. E assim como tratou na vida de Davi. Amém? E a vitória é garantida em nome do Senhor Jesus. Para a glória do nome dele. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce consolações do Espírito Santo de Deus esteja convosco não somente hoje, mas para todos sempre. Quem crer diz, amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Deus abençoe, minha irmã. Deus abençoe, meu irmão. Deus te faça feliz.